Deus, Ele também tem algo para cada um de nós. Deus é tão bom que Ele não se esquece dos seus. Ele não se esquece dos seus. Ele é maravilhoso. Para a gente simplificar um pouco, Agar, ela era uma egípcia. E os egípcios, eles nunca foram escravos de ninguém. A única maneira de uma pessoa, um egípcio ser escravo, era quando uma pessoa casada, o marido morresse e deixasse uma dívida. Então, se ele deixasse uma dívida e tivesse filhos, os filhos eram levados como escravo. E se eles não tivessem filhos, a mulher era levada como escrava. Então Agar era uma egípcia escrava que Sara comprou, não é? Era uma carta de alforria. Comprou Agar. Ela trouxe Agar para ela para ser sua serva, sua escrava. Agar, ela foi muito mais do que uma serva, uma escrava. Ela foi uma serva que teve intimidades dentro da própria casa de Sara, conviveu ali dentro da família, porque ela era uma pessoa estudada, ela era uma pessoa intelectual, tinha conhecimentos, porque os egípcios, eles eram os mais poderosos da terra, então eles tinham condições e recursos. Só que o caso de Agar era uma mulher que agora vivia sustentada pela família de Abrão, pela família de Sarai, que até o momento ainda não era Sara, era Sarai. E Abrão não era Abraão, ainda era Abrão, que havia sido chamado por Deus. Então nós vamos ver a história aqui, né, que tem algo mais para a gente ver. Capítulo de número 16, versículo de número 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha o quê? Uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã, ele conheceu Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou sua senhora. Atitude essa de Sara que, convenhamos, né, irmãos, que ela nunca seria a mãe biológica, a mãe legítima de Ismael. Sarai, ela acho que se precipitou, talvez quis adiantar o chamado de Deus e a promessa de Deus para a vida dela. Muitas vezes nós queremos passar na frente de Deus e achar que nós podemos resolver questões. E uma das coisas que o homem não sabe é esperar. Sara já estava com seus 90 anos. Eu ouvi um pregador dizendo que era 94 anos, mas é 90 anos. E aos 90 anos, uma mulher para ter filhos, impossível praticamente, né? Só se fosse um milagre de Deus. E esse milagre com certeza aconteceria. Porque Deus, Ele é fiel até o fim da nossa vida. Deus, Ele é fiel em tudo quanto Ele prometeu, irmãos. Ele cumpre, a Bíblia fala que Ele cumpre. Mas Sara se precipitou e disse para Agar: deita-se com meu marido e me dá filhos. Você acha que os filhos seriam dela? Os filhos seriam de Agar. Abraão podia chamar os filhos chamariam Abraão de pai. Mas será que chamaria a Sara de mãe ou chamaria Agar? Ficaria uma coisa dividida. Quando Sara percebeu e viu, e até a sua senhora desprezou pelo fato de ela ter sido chamada para poder deitar-se com Abrão, ela se exaltou. Depois que ela teve um filho, ela viu: puxa, eu posso ter filhos, Sara não. Quando a gente descobre a nossa capacidade, quando a gente descobre que nós podemos algo, eu acho que uma das coisas que a gente não deve fazer é se exaltar com os outros. Quando uma pessoa recebe uma promoção, quando uma pessoa recebe, agora ele é chefe, agora ele é líder, agora, se a pessoa mudar, ela não vai longe, ela não vai muito longe. Eu acho que uma pessoa tem que continuar sendo o que ela é. Se ela era serva, agora ela está no lugar de Sara, convenhamos que eu acho que uma mulher aceitar que outra deite-se com seu marido porque não tinha filhos. Não sei o que se passou pela cabeça de Sara. Sabe, existem atitudes na nossa vida, irmão, que a gente só depois que vai ver o grande problema que a gente arrumou na vida. É soltar o foguete e querer correr atrás do rabo dele.
Está cheio de gente lá, sabe? Sem pensar, sem analisar a situação, porque não é um caso de demônio, mas digamos assim, o demônio, ele prepara uma mesa para as pessoas e ele coloca as melhores coisas ali. E aí, a pessoa é convidada a sentar naquele banquete, mas ela não pensa que se ela sentar naquele banquete, o que pode lhe ocorrer depois desse convite. Porque aqui agora a mulher mudou, desprezou, foi desprezada. Será que ela acharia bom, ela vai ser a minha serva para sempre? E ela vai me obedecer da mesma forma? Eu sou a rainha aqui, e eu mando e eu desmando? Mas não foi isso que aconteceu. Existem coisas na nossa vida que realmente não vai ser como a gente pensa, não. E principalmente se a gente tomar a atitude errada. Principalmente se a gente querer apressar as promessas de Deus na nossa vida. A gente precisa entender o plano de Deus. Deus sabe, irmãos, tudo que passamos. Deus sabe tudo que Ele preparou para cada um de nós. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa de Deus. Herdeiros das promessas. Deus tem promessas para a nossa vida que vão acontecer através da obediência. Mas agora Agar arrumou um grande problema para ela. Porque não é o servo, a Bíblia fala, não é o servo maior do que o seu Senhor. Não foi Satanás maior do que Deus, porque quando Deus percebeu o plano de Lúcifer, ele derrubou, ele quebrou o plano arquitetado por Lúcifer. E uma grande parte dos demônios caíram juntamente. Nunca que uma pessoa entrar em um lugar que ela nunca foi colocada, e os seus olhos se deslumbrarem, e ela quiser mudar aquele lugar, que ela vai conseguir. A gente consegue mudar a vida das pessoas com ações, com atitudes, nosso comportamento, como foi com José. José, mesmo sendo José, hebreu, sofreu tudo que ele sofreu, mas continuou sendo o mesmo cara, o mesmo homem, de mesmo caráter. Foi colocado como governador do Egito. E ele não mudou. Ele foi o mesmo com os homens egípcios e foi o mesmo com os seus irmãos, mesmo tendo feito tudo aquilo que eles fizeram para José. Esse verdadeiro homem de Deus, de caráter, que não muda, que recebe uma promoção, que recebe algo nas suas mãos, mas ele continua sendo o mesmo. Se ele tem pouco dinheiro, ele é uma pessoa. Se ele tem muito dinheiro, ele é a mesma pessoa. O dinheiro não muda a cabeça dele. O dinheiro não muda o amor que ele tem pelo Senhor. Ele não deixa Deus pelas coisas do mundo. Ele não se troca, ele não se vende como Esaú. As promessas, isso garante a intimidade, o envolvimento com Deus que ele serve. Se a gente não prestar atenção na palavra de Deus, irmãos, a gente vai estar jogando muitas pérolas fora, muito diamante fora, muitas coisas preciosas fora, bênçãos que a gente poderia ter há muito tempo, e às vezes elas passam. Quando os hebreus saíram do Egito, ficaram rodeando quanto tempo? No deserto, 40 anos. Podia ter entrado na terra que manda leite e mel em 3 dias, mas não entraram por quê? Não entraram porque não obedeceram, porque existia revolta, porque existia raiz de amargura, porque existia descontentamento. Quanta gente desgostosa da vida e descontente da vida que está levando, mas não sabe que mesmo estando descontente, o mesmo Deus que te vê contente e vê a pessoa descontente, ele não muda a promessa. A promessa é a mesma para todos. Só que alguns de uma forma mais elegante, mais leve, e outros de uma forma mais pesada. E Agar, ela vai ser abençoada, só que de uma forma sacrificial. Mas Sara, sendo a senhora da situação, errou. Quem é que não erra? Agar errou. As duas brigaram. Mas Deus continua sendo o mesmo. Eu tenho promessa tanto para uma quanto para a outra. Continua aqui, diz assim: 5. Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu da sua presença. Não disse: ela está em teu poder, faça como você quiser, porque quem comprou a carta de alforria, quem comprou a serva egípcia, foi Sarai. Existem situações e problemas que ninguém vai resolver para nós. Somos nós que temos que encarar a situação. Somos nós. E é uma das coisas que a gente muito sabe fazer, é o que Sara fez aqui. Agora essa afronta eu entrego para você. Veja o que você faz. E disse: não,
Essa não é minha, essa é sua. Foi você quem a comprou, foi você quem a quis. Sabe, fazer escolhas a gente sabe, mas permanecer e continuar nas escolhas mesmo quando está errado, aí é difícil. Mesmo errando, a gente precisa admitir que errou, porque aí que está o plano de Deus para a nossa vida, é reconciliar. Então, agora Agar, ela foge. Olha só o versículo de número 6. Disse Abraão a Sarai: tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu da presença. O anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho do sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, está entre Cádiz e Bered. Assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão pôs no menino o nome de Ismael. Tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Deus tem promessas na nossa vida? Tem. Mas é uma coisa que a gente precisa admitir: é se consertar com o nosso próximo, com as pessoas à nossa volta. A briga não era entre Sarai e Agar? Não foi as duas que discutiram? Agar fugiu. E para onde que ela ia? Como os discípulos: onde iremos se só tu tens a vida eterna? Para onde eu vou sendo uma escrava? Quem vai me aceitar? O anjo disse: volta lá, se humilha debaixo da mão dessa senhora. Uma das coisas mais difíceis de nós seres humanos é nos humilhar diante do nosso erro e das pessoas que a gente fala. É não dar o braço a torcer, é orgulho. Eu não volto, não vou, eu não faço, não aconteço. Será que vale a pena a gente continuar segurando a barra? Será que vale a pena a gente continuar se doendo, se destruindo, se implodindo? Todas as vezes que lembrar da situação, a pessoa vai sentir uma coisa ruim dentro dela, saber que ela não se acertou com a pessoa, saber que as coisas deram errado e que a pessoa fica envergonhada todas as vezes que encontra com a outra. A melhor coisa é se humilhar. Quem errou, de perdão. E ela voltou e deu o filho para Abraão. Agora olha o versículo para o capítulo 21 para a gente encerrar. Aí nasce então agora Isaac. Você viu que o anjo apareceu para ela uma vez. Hoje nós não temos quase a aparição de anjos. Eu vi um menino outro dia chorando para o pai dele e dizia: eu vi o anjo, eu vi o anjo, eu vi o anjo. Ele chorava: eu vi o anjo, pai, ele é grandão. Oh Jesus! E começou a adorar Jesus. Ele estava adorando Jesus no quintal da casa dele. E ele começou: eu vi o anjo, pai. A aparição dos anjos não são mais como antes. Por quê? Porque o anjo maior já veio até nós. Jesus já morreu por nós, já deu a vida por nós, já se sacrificou por nós, já fez promessa para nós, e hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo. A Agar, a egípcia, a Agar escrava, ela não nem imaginava o plano que Deus tinha para a vida dela, mas por causa de Ismael. Às vezes não recebemos méritos nenhum, irmãos, que recebemos às vezes de outros, de oração de outros. Se nós se convertermos hoje, talvez foi a oração de outras pessoas.
outras pessoas que colocou a gente no livro de oração, outras pessoas que pediram por nós, alguém da família, e hoje estamos aqui. E outros virão através da nossa oração. Outros também receberão a promessa. E o anjo fez promessa e disse: ele vai ser guerreiro, ele vai ser valente. A mão dele vai ser contra todos e a mão de todos será contra ele. Vai ser flecheiro. Antes do menino nascer, ele já tinha promessa. Isaac não estava ainda nem nos planos, mas Isaac era o verdadeiro herdeiro da promessa. Mas Deus tinha para ele também os maus. Capítulo 21 diz: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e havia prometido. Sara 21. Sara concebeu e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. Aconteceu agora ou não aconteceu isso? Abraão, agora já é Abraão, pois no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaac. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Por isso que eu falei dele. Tem pregador que eu não sei, falando que ele tinha 94 anos, isso aqui está falando 90. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir irá comigo. Que maravilha! A promessa de Deus traz para nós riso. Um filho traz riso, traz alegria. Um filho é alegria. Nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, ninguém quer mais. Filho? O quê? Mais um? Não! Os que estão se casando hoje, viu, Júlia? Já estão dizendo: eu não quero filho. É por isso que muitos casais estão se ajudando. Eu não sei como é o nome disso, mas eles se unem e cada um depois vai para a sua casa. Eles namoram e cada um vai para a sua casa. Ninguém quer filho, só quer relacionamento. Cada um quer desfrutar um do outro, mas não quer compromisso com a vida, não quer compromisso com nada, não quer formar família. Agora, eu andei pensando numa coisa. Nós tivemos, eu e minha esposa, 2 filhas, né? E se eu não tivesse 2 filhos, eu teria os netinhos para brincar? Eu teria genro na minha casa para a gente fazer um churrasquinho e se alegrar? Eu teria quem para estar conosco lá? Só vai ficar os 2 velhinhos? Quem vai cuidar dos 2 velhinhos? Quem vai ajudar? Quem vai aconselhar? Quem vai fazer alguma coisa? É bom ter família, irmãos. É bom ter filho. Se teve um só, amém. Se teve 2, amém. Se teve 3 igual a Flávia, agora está vindo, amém. Se tiver 10, amém. Se tiver 20, amém. Só sei de uma coisa: que o Deus que faz você cuidar de um, te dá condições para cuidar de 10. Não sei de que forma, mas que ele dá. Como é que viviam aqueles povos do passado? Viviam em tendas, andando para lá e para cá, armando tendas. Eles não tinham fogão a lenha. Eles plantavam para colher. Era mais difícil a vida daquele povo do que a vida que nós levamos hoje. Hoje, se alguém se aperta, cada um pega alguma coisinha e ajuda. As pessoas não querem mais passar é sacrifício, tribulação, ter trabalho. Dá muito trabalho, sabe como é que é? Realmente. Quem não quer ter trabalho também não pode ter nada, né, irmãos? Essa é a verdadeira realidade. Se a gente quiser conquistar alguma coisa, a gente precisa se sacrificar. Versículo 9, agora capítulo 21. Está olhando aqui no versículo 9. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera a luz a Abraão, zombava de Isaac. E disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaac. Pareceu isso muito penoso aos olhos de quem? De Abraão, por causa de seu filho. O filho não era dela. Deita fora essa escrava. Está zombando de meu filho. Irmão, qual é a família que não tem um filho que fica zombando do outro? Seus filhos não brincam com o outro, não se agarram no outro, não se batem no outro, mas não continuam sendo irmão? Só que Sara começou a se doer pelo seu filho Isaac. Agora a afronta é entre filhos. Irmão, não tem família que não vai ter perrengue. Não tem família que não vai ter discussão. Não tem família que não vai ter desacerto, desacordo, que não vai ter gosto diferente, que não vai ter, irmão, tudo vai, toda a família vai ter.
Nada será tudo certinho no seu lugar, não. Um será bem arrumadinho, o outro será estabanado. Sempre há uma diferença. Sempre há uma diferença entre, às vezes, a nossa própria família com a família do outrem. Tem 2 filhos aqui, o outro tem um lá, mas não são iguais. Mas tem que aprender a conviver. Isso é uma das coisas mais difíceis. É o desafio maior da vida, é a gente aprender a conviver um com o outro. Podem ter certeza que lá onde você trabalha, tem pessoas que você fala, me dei bem com isso, mas com aquela ali não dei não. Ai, não sei porquê, mas sabe, meu espírito bateu com o seu. O Senhor não está mandando fazer isso, o Senhor está mandando amar o próximo como você mesmo. Não está pedindo para você separar, isolar um e, sabe, abraçar o outro. Está pedindo para você fazer a diferença, para nós mostrarmos o amor de Deus. Porque se a gente for descartar todas as pessoas da nossa vida, quem vai ficar? São poucas. E nós podemos mudar vidas, pessoas. Amém? E agora, por causa da discussão dos meninos, agora a Sara quer despedir a escrava. Você não vai herdar comigo. Você não herdará com o meu filho Isaac. Preste atenção nisso daqui. Quem era ela para dizer e decidir as coisas de Deus na vida do homem? Ela era uma mulher escolhida e tinha promessa. Você é uma pessoa escolhida e tem promessa, mas você nunca vai mudar a decisão de Deus na vida de ninguém. Ainda que as pessoas não quisessem, Saulo não pode estar com a gente, porque ele matou a gente na nossa casa, da nossa família. Esse cara não vai estar com a gente. Deus mudou a vida de Saulo, agora passou a ser Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus. Aleluia. Deus faz a obra na vida de quem Ele quiser. Eu não, às vezes vou ter que engolir certas coisas e falar, puxa vida, quem te viu e quem te vê, né? Quem te viu e quem te vê. Só que a decisão da Sara, ela tinha poder para isso, de despedir, ela tinha poder de despedir Agar, porque foi ela quem comprou. Só que ela ia ter que dar carta de alforria para Agar, a egípcia, para ela ir embora para a terra, ou para onde ela quisesse, dar liberdade para ela, ou seja, nunca mais ela seria escrava. Sabe, podemos fazer um paralelo aqui. Teve um homem que nos viu como escravos, que nós éramos escravos, nós sofríamos na mão do diabo, nós andávamos nas trevas, e Deus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para nos tirar da escravidão. Ele veio para nos dar a carta de alforria, nos dar a liberdade. Aleluia. Jesus nos tirou da escravidão e hoje nós somos livres por causa de Cristo, que venceu Satanás na cruz e trouxe para mim e a você a promessa da vida eterna. Sara ela fez a escolha, ela não quis assim, só que ela tinha que abrir mão. E ela ia ter que abrir mão da escrava que ela tinha. Vamos continuar aqui para a gente entender mais. Aqui. Pareceu isso, 12 agora, né? Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Também do filho desta serva, porém farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão, de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela, deu-lhe também o menino, e a despediu. Ela partiu, e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Abraão despediu o menino e a mulher com um pão e um odre de água. Você acha que isso daria para eles atravessarem 120 quilômetros de um deserto de Berseba? Você acha que eles suportariam 50 graus no calor, na sombra, e 5 graus abaixo de zero à noite, de frio? E os dois saíram. E os dois partiram. Sabe aquele dia que você está assim, não sei para onde vou, não sei o que eu faço hoje, estou num deserto hoje que só Deus. Às vezes a gente entra num deserto e você fala: meu Deus, estou passando por um deserto, não sei quando isso vai acabar, mas vai acabar. Porque Deus é o socorro bem presente.
Deus, Ele te vê. Deus, Ele sabe o que se passa conosco. Você acha que os olhos do Senhor, os olhos do Senhor passam sobre os fiéis da terra? Aleluia. Glória a Jesus. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Em tudo que a gente faz, Ele sabe. Em tudo tem uma recompensa de Deus para a nossa vida. E a promessa, ela caminha para se cumprir. E não pense, porque talvez você está passando um momento ruim na sua vida, que isso é para prejudicar, que isso é para te arruinar, porque isso é para te destruir. Não! É um propósito de Deus também na tua vida. Quando Penina, quando Penina ficou também ali chateando Ana, disse: eu posso ter filhos e você não pode, você não tem, e você pensa que foi para mal? Foi não, isso foi para bem. Porque Ana começou a orar. Estava acomodada? Estava tranquila? Disse ela: não sou eu, Ana disse para seu marido, Eucana, se eu não me engano, não sou eu melhor do que muitos filhos? Não se trata disso, de ser melhor do que muitos filhos. Se trata de ter uma mulher abençoada e também de ter filhos, de poder tocar nos seus filhos, poder curtir seus filhos, brincar com seus filhos. Isso ela não poderia. Ele não poderia ver isso nela. Ele podia ver a mulher que ela era, mas os filhos que ele queria seria diferente. Eu citar as promessas de Deus e ter as promessas de Deus na minha vida é diferente. Eu ouvir que Deus é bom, eu ouvir que Ele tem algo para a minha vida, só ouvir e não receber e não ter, não é a mesma coisa. Por isso que o rei Asa, ele disse: Senhor, ou o Senhor é para a gente, ou o Senhor não é. Ou o Senhor é o Deus de todo poder, ou o Senhor não é o Deus de nenhuma força. Os egípcios, os etíopes vêm contra nós, 1 milhão. E nós estamos aqui em pequeno número. O que vai ser de nós? Deus deu vitória para Asa. Depende da nossa oração, da nossa intimidade, da nossa ousadia com Deus, de chamar a responsabilidade. O Senhor prometeu, está escrito aqui: eu não vou ficar nessa humilhação, eu não vou passar por isso, eu estou aguardando a promessa, mas eu estou aguardando a promessa, sabendo que ela vai se cumprir, cedo ou mais tarde, mas que eu não vou passar por humilhação. Amém? Diga glória a Deus. Então, eles pegam o caminho de Berseba, versículo 15: consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Que situação é essa? Menino, me dá água, estou com sede. Toma água, meu filho. Me dá água, mãe, estou com sede. Toma água. Me dá água, estou com sede. Toma água. Até que a água acabou, sei lá, cerca de 9, 10, 15 quilômetros. A água acabou. Então o menino começou a se desfalecer. Eu falei aqui semana passada que os muçulmanos, eles se vestem com aqueles panos grossos. Muita gente fala assim: como é que pode? Eu mesmo já me perguntei, como é que pode aqueles homens se vestirem com aquelas roupas grossas e fica só o olho de fora? Você sabe por que é aquilo? Porque se uma pessoa ela não se proteger do sol e ela não mantiver úmida, aquele suor dela, ela se desidrata e rapidamente, em pouco tempo, ela desfalece. E o menino estava desfalecendo, só com um pedaço de pão, só com um óleo, saindo para um deserto terrível. Como é que eles poderiam sobreviver? Compara isso, irmãos. Talvez você não esteja passando por isso hoje assim. Porque eu estou passando por uma luta terrível. Eu vou desfalecer. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu vou morrer. Nós temos de tudo. O problema nosso, a maior luta nossa está aqui, na mente. Está aqui a ser travada na cabeça, na mente. Sabe, tem muita gente que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Tem riqueza, tem bens, tem condições, tem como se locomover, tem como deitar na sua melhor cama, tem como comer do melhor alimento, de vestir a melhor roupa, mas não tem alegria interior, não tem alegria em viver, não é feliz. Não passa tempo do que essa mulher agora vai atravessar com seu filho. Mas mesmo assim Deus estava com ela, como Deus está com a gente. Porque Davi, sendo o rei que tinha de tudo, ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque tudo que ele possuía não dava-lhe de volta a alegria que ele tinha da salvação com Deus quando ele pecou. Eu quero a minha alegria de volta, eu quero sorrir de novo, eu quero ser feliz de novo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se eu não me engano é Salmo 50 ou 51.
melhor coisa que existe no mundo é ter alegria, é sorrir, é poder cantar, é poder divertir, é poder curtir com Deus, ser feliz com o Senhor. Se eu sou feliz, se eu estou de bem com Deus, eu estou de bem com a vida. Se eu estou de mal com a vida, eu estou de mal com Deus, porque Ele é o autor da vida. Eu preciso estar bem com Deus. Mas a promessa que Deus fez não estava terminando ali, não estava o menino desfalecendo, não estava a mãe se distanciando para ver o filho morrer. A última porta é quem? A última palavra é de quem? Deus. É de Deus, não é do homem. É de Deus, irmãos. E essa palavra ela vem se cumprir aqui, olha só isso. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temos. Simples assim. Não temos. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estava. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ela conseguiu enxergar, né? Um espinheiro. Ela conseguiu enxergar, não é? Colocou o menino ali, mas não conseguiu enxergar no poço. A bênção às vezes está diante de nós, está perto de nós, e a gente não enxerga por quê? Por que a gente não vê? Por que a gente não vê a promessa? Por que ela não chega? Não disse que rodearam 40 anos? Os hebreus estavam a um passo de chegar na bênção e não chegaram, por causa da murmuração deles, da inquietação, da ansiedade, de querer resolver as coisas por si próprio, de não ter paz, não ter compromisso com Deus. A pessoa que não é compromissada com Deus, Deus não se compromete com ela. Deus se compromete com quem está compromissado com Ele. Agar estava por causa do menino. Por causa do menino, Deus fez promessa. O menino, sempre dirigindo-se ao menino. É um menino, mas a mãe estava junto. Muita gente está sendo abençoada porque está andando com pessoas abençoadas. O seu pai está sendo abençoado porque está andando com pessoas abençoadas. O meio onde a gente se encontra, a gente faz pessoas serem abençoadas. O lugar ser abençoado. As coisas começam a mudar ali. Puxa vida, parece que eu vejo que as coisas estão mudando, até comentam. Por causa de uma pessoa que naquele lugar faz a diferença. Por isso que a Bíblia fala que você é a luz do mundo, o sal da terra. Você nasceu para fazer a diferença. Agora os olhos dela foram abertos. O Senhor abre os nossos também. E mesmo com os nossos olhos abertos, às vezes estamos cegos, não estamos enxergando, não estamos ouvindo. Eu estou ouvindo sim, pastor. Está entrando aqui, às vezes pode estar saindo por aqui. Eu tenho que deixar entrar aqui e cair no coração. A palavra de Deus tem que regozijar-se em nós. Aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de águas vivas. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ficar desfrutando daquela palavra. Eu fiquei a semana inteira desfrutando dessa palavra. Hoje, então, olha que eu acordei e o Senhor falando nessa palavra ainda, falando nessa palavra. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar lá, Senhor. Eu não posso deixar escapar. Você é promessa de Deus, irmãos. Você é primícia de Deus, você é feitura de Deus. Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te nomeou para dar frutos. Você tem que saber o quanto você é importante para Ele, o quanto você é importante para o reino, o quanto o Senhor, Ele tem expectativa por nós para irmos ao encontro dEle no grande dia. Ele quer que todos se salvem. A Bíblia fala que Deus quer que os homens se salvem. Por isso enviou seu Filho. Por isso enviou o seu Filho. Veja que esse deserto era o deserto sempre foi bom. Quem enxerga o deserto no pior lugar, verdade, é o pior lugar, não tem nada, não tem desfrute, não é uma Hollywood, não é um Texas, né? Não é um Play Center, não é um... Não, deserto não tem nada, mas é o melhor lugar para se ouvir a voz de Deus, porque não tem ninguém para você conversar, não tem ninguém para se distrair, não tem celular para a gente ficar entrando na mídia e ver os posts e outras coisas, vídeos. A gente está só lá e Deus, só o Senhor mesmo, né? Só o Senhor na minha vida. Mas Ele nunca pode ser o último, porque Ele te escolheu como primeiro. Te escolheu como primeiro, Ele não pode ser o último.
Esse lugar aqui foi bom para Elias, que deitou debaixo do mesmo zimbro, lá no deserto de Berseba, igual. E o anjo foi lá falar com ele. Amém? Amém. Me faz lembrar aqui a mulher que tinha um marido que era servo de Eliseu, e quando ele morreu deixou uma dívida, vieram buscar os filhos, e ela chegou até Eliseu: Eliseu, o meu marido, o seu servo, que te serviu, que morreu, vieram os credores e querem levar os meus filhos, e agora? O que você tem lá? Eu só tenho um pouco de azeite, eu só tenho um pouco de azeite e uma botija. Então vai buscar vasilhas em todos os lugares. A mulher foi e enche, quando entrar no seu quarto, enche de azeite. Por que essa mulher ficou livre? Porque ela ficou livre de os seus filhos serem escravos. Porque ela foi reivindicar os seus direitos na promessa, na palavra de Deus. Não fecha a sua boca, não, abra a sua boca. A boca foi feita para falar com sabedoria, para reivindicar os direitos que nós temos em Cristo Jesus. Não é ficar ouvindo o diabo dando pancada e pancada e pancada, e tentando, te colocando para baixo, te diminuindo, e você aceitando. Não! Se Deus tem promessa na tua vida, faça cumprir, vá à luta, vai! Eu te dei o pão e te dei o odre, agora eu te despeço, vai viver a sua vida. Ela não tinha mais Abraão, não tinha mais Sara, não tinha mais ninguém. Ela dependia só de quem? Da promessa. Vai se casar, vai depender da promessa. Casou, tem 2 filhos, vai depender da promessa. Está casada? Vai casar também? Ó, vai depender da promessa. Se prepare para os relacionamentos, que não serão fáceis. Nem sempre fugir de um lar, fugir de pessoas para abraçar outra é o melhor, é a melhor coisa que a gente faz. Não, que paga preço também. Agora, a melhor coisa que aconteceu na vida de Agar foi o que aconteceu na nossa também. Se somos livres hoje, essa mulher não sabia o que estava esperando por ela. Ela saiu com a carta de alforria de lá das mãos de Sara, que comprou aquela mulher. Para ela sair de lá e despedir, tinha que dar a carta de alforria aqui. Eu agora testifico que você é livre, Agar pode ir embora. E Agar vai embora. E Deus fazendo promessa na vida do filho. E agora Agar chega, Abraão aconselhou ela: olha, vai para a tua terra, não fica por aí não, vai para a tua terra. E ela agora entra na terra dos egípcios, no Egito. Agora ela entra com carta de alforria. Agora ela se torna cidadã livre, e nunca mais poderiam fazer dela uma escrava. A mulher que veio para ser escrava, agora sai livre, liberta, independente, com um filho agora. E ela aconselha o seu filho, para terminar aqui, se casar com uma egípcia. Versículo 19 diz: então Deus abriu os olhos e ela viu um poço e foi encher de água e o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitando no deserto foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Pará. Sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito e deu para o menino. Que água é essa? Que água é essa que ele bebeu para caminhar em todo esse Egito? Que Deus é esse que nos faz caminhar em um deserto dessa terra? Que faz a gente caminhar todos os dias? Que faz que quando a gente se levanta, Ele levanta-se com a gente, Ele caminha com a gente, Ele dá forças para a gente, Ele dá vitórias para a gente, Ele resolve questões para a gente. Deus é este que foi com o menino a vida toda. Será comigo? Não será contigo? Deus é com você para te dar vitórias. Continue crendo nele. O deserto é a escola do Espírito Santo, onde Deus forma verdadeiros guerreiros, batalhadores. Assim, Deus deu liberdade para aquela mulher, de escrava para livre, como eu e você. Está, o Senhor diz, na liberdade em que Cristo te libertou. E não vos prendais no jugo da escravidão. E não vos coloqueis novamente no jugo da escravidão. Você é livre. Reivindique a sua liberdade. Não aceite ser preso no meu pensamento. Não aceite ser preso com essa tristeza. Não aceite ser preso com coisas do passado, que se passou ficou para trás. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus. Amém.